Camofim na área com baixo, como vocês sabem, vai ter CAAQ-ELTE, tanto em Belém quanto no Rio de Janeiro. O que é o CAAQ-ELTE, professor? Você que tem segundo grau técnico na área de mecânica, de elétrica, eletromecânica e também cursos voltados para a parte de elétrica, a Marinha aceita equivalência. Ah, pô, eu sou engenheiro elétrico, posso fazer? Pode. A Marinha faz uma equivalência? Pode. Não podia antes. Ah, professor, eu sou de eletromecânica, posso fazer? Não podia antes. Mas eletromecânica é gigante, ele pode fazer tanto ELTE quanto CDM. Agora, mecânica especificamente, só pode fazer o CAAQ-CDM. E lembrando, não necessariamente não vai ter CAAQ-CDM. Nem sempre tudo sai no Prepom. Sai muitas das vezes extra Prepom. Por isso é importante eu estar atento às missões, tudo que eu estiver falando aqui, ativo as notificações. Você não precisa adquirir minha apostila, participar do intensivo para ter minha direção. Eu sempre dou orientações. Professor, vou começar o curso técnico agora. Posso fazer o CAAQ-ELTE? Não. Mas você pode estudar comigo e 1 hora, tempo é o senhor de tudo. O curso acabou. Foi porque no ato da inscrição você tem que dar a xerox do seu certificado de conclusão do curso técnico para poder a Marinha analisar. Ah, eu tenho graduação em elétrica, professor. Show! Dá para a Marinha vai analisar para você. Então são coisas importantes que só a Marinha tem. Não tem limite de idade. E ó, platina, oficial eletricista, tu já entra já no topo na casa de máquinas. Chefe máquina, o posto máximo da casa de máquinas. Você pode chegar a chefe máquina. Ganha bem, mais de 10 mil. Sem falar que é uma carreira internacional. Não tem escola particular para Marinha Mercante. Ah, eu fiz curso do Cefap, não existe. Ah, eu fiz o CAAQ-XTS e tal. Não existe escola particular, tem que ir para a Marinha. E abrir o CAAQ-XTS também. Então aproveite isso, se fortaleça. Nossa prova é português e matemática, nível médio. Esse ano não é matemática que vai pegar não, é português. E hoje eu selecionei uma aula legal para vocês. Quem não participa do nosso intensivo, a informação está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Muito bem. A voz passiva, voz analítica. A voz passiva, o que acontece? Você passou, você sofreu, por isso passivo. Entendeu a missão? Vamos lá. Nós temos 2 tipos, heróis, de voz passiva. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, aqui por exemplo, comeu-se o bolo. É um tipo de voz passiva sintética. Então a voz passiva vai ser o quê? O verbo transitivo direto mais o pronome ser, que seria o sujeito paciente, mais sujeito paciente. Olha lá, comeu-se o quê? O bolo. O que foi comido? O bolo. Então, verbo transitivo direto mais o ser mais o sujeito. A segunda é a forma analítica. Analítica, que eu vou trabalhar exatamente o que? A situação do agente paciente, né? Do sujeito paciente. Olha lá, foi controlado pelos bombeiros. Foi, ó. São 2 verbos, né? Então aqui é o que? Eu tenho um verbo que vai trabalhar fortemente como se fosse o verbo auxiliar. Ele está auxiliando o sentido ali, ó. Então fica o verbo auxiliar mais principal. Aqui eu tenho o verbo principal e aqui o verbo auxiliar. Foi controlado pelos bombeiros. E tu vê, ó, não foi os bombeiros que apagaram o incêndio? Então o incêndio foi controlado pelos bombeiros. Então você observa aqui, né? O sujeito, ele está fazendo a ação. Mas olha, o incêndio foi controlado pelos bombeiros. Quem controlou o incêndio? Não foi os bombeiros? Então nós temos a relação do agente da passiva, que é a dúvida de muitos, né? E o sujeito paciente. Vamos verificar aqui. Xananá. Observe aqui, heróis. O copo foi quebrado pela criança. Então, aqui nós temos o que? A voz passiva. Foi quebrado. Não é isso? O copo foi quebrado pela criança. Quem é o agente paciente, ou agente da passiva, né? Que fez isso tudo acontecer pela criança? Ele vai ser o agente da passiva. E o copo? O copo
é chamado de sujeito paciente. Que na verdade é o predicado. Ó, a criança quebrou o copo. A criança, quando eu falo passa para a voz passiva, passe para a voz ativa, tem a ida e tem a volta, né? Então o copo foi quebrado pela criança. Quem quebrou o copo? A criança. Então se eu faço a pergunta ao verbo e o verbo responde ao predicado, então o sujeito paciente, ele vai ser, na verdade, vou botar aqui para ficar bem elegante, o predicado da voz passiva. Já criança, pela criança, que é o agente da passiva, ele é o sujeito da voz ativa. Agora tu nunca mais vai ter dúvida nessa parte de voz passiva, voz ativa, né? Caramba, mestre, gostei, porque eu estava sempre com dúvida com esse negócio. Mas não tem mistério. Querendo participar do nosso intensivo, a informação está aqui na descrição do vídeo. Aproveita, se fortaleça. Ser oficial de eletricista da Marinha é o topo, ó. CAP, platina, é outro exército. E tá na hora, viu? Já saiu o Prepom oficialmente saiu ontem e chegou o momento de guerrear. Caveira, salva nosso general. Quem tem nosso general, tem tudo. Tá na hora de vibrar. Essa vaga é tua, ó.